Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Boa tarde, 12:11. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Uma ótima terça-feira. Nós estamos chegando, como sempre, nesse horário, logo após o comentário do dia com o companheiro José Maria Campos. O Rádio Comunidade chega trazendo informações e assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. De antemão, agradecendo aí o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, muito obrigado. Você que está em sintonia conosco, aí nos 560 kHz. Também para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua sintonia. E hoje nós vamos falar de idosos. Vamos falar de Casa do Idoso, de uma entidade mantida aqui na comunidade de Patrocínio pela Sociedade São Vicente de Paulo. Recebo com muito prazer o diretor-presidente da Casa do Idoso Recanto São Vicente de Paulo, Baltazar Ferreira Rosa, ele que há cerca de exatos quase 3 meses atrás, estava ocupando o cargo, sendo empossado o cargo de presidente da Casa do Idoso. E hoje ele veio aqui para bater um papo conosco, falar um pouquinho mais sobre aquela importante instituição aqui da nossa comunidade. Baltazar, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, Luiz Antônio, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui, podendo falar da nossa querida Casa do Idoso. A gente gostaria de, inicialmente, estar colocando aqui, algumas coisas que a gente acha importante para a comunidade patrocinadora estar sabendo, antes da gente assumir aquela casa, havia algumas cogitações, as pessoas sempre às vezes questionavam, Uma coisa que chamava muita atenção era a quantidade de funcionários, que a Casa do Idoso, tem muito funcionário, você chega lá, você tem que desfazer de um pouco, Mas devagarzinho a gente foi conhecendo as necessidades da casa e hoje a gente já tem uma convicção muito grande que 40 funcionários não é muito. A gente chega à conclusão que, de certa forma, 40 funcionários é até pouco. E até mesmo porque essa quantidade de funcionários, ela não é estipulada pela diretoria, pelas organizações da casa. Ela é estipulada pela Anvisa, É a Anvisa que determina quantos funcionários você tem que ter nesse local, quantos funcionários você tem que ter na área da saúde, enfermeiros superiores, técnicos de enfermagem, e vai por aí afora. Hoje a nossa casa lá, nós estamos com 65 internos, A nossa capacidade é para 75, mas eu estava até comentando com o Luiz Antônio agora ali há pouco, Infelizmente nesse tempo frio, tem muitas baixas, falecem alguns idosos, então nesses últimos 2 meses nós perdemos lá assim, com muita tristeza, 11 internos. Na verdade até foram 9 falecimentos e dois internos, as famílias buscaram de volta, que é uma coisa boa, foram viver junto com as famílias. Mas, E esse buscar foi porque a família estava numa condição melhor para recebê-los? Isso às vezes chegou à conclusão que eles mesmos teriam condição já de daquela data para frente, cuidar deles. Então foi nessas condições, Lá o dia a dia da nossa casa lá, é um dia a dia muito corrido, Como a gente disse, a nossa capacidade é 75 internos e a gente tem uma estrutura montada e organizada para 75 internos. Então, quando a gente fala de 75 internos e mais 42 funcionários, mais carros, mais ambulância, toda essa organização, toda essa estrutura aí, isso demanda muito dinheiro. A gente tem um custo muito caro. E para os ouvintes terem uma noção, o único dinheiro lá que a gente pode contar certeza é a aposentadoria dos internos, Quando a casa está dentro da sua normalidade, com todas as vagas lotadas, as aposentadorias ela nos rende 57, 58 mil reais. A nossa folha de pagamento com os encargos, ela custa 63 mil reais. Então, quer dizer, não dá para pagar a folha. Não dá. Isso quando está cheia, que não é o caso de hoje. Quando está cheio. Então, o que acontece? Todo mês, só nós temos um déficit aí de 8 a 10 mil reais só nessa parte de
de funcionários, né? As nossas despesas, elas são muito grandes. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção, sabe? A cidade, ela acolhe com muito carinho ali as necessidades da casa. É o dia todo alguém levando um cacho de banana, levando uma caixa de laranja. Que a priori pode parecer simples para a pessoa, mas para vocês não, né? Leva um pouco de arroz, um saco de feijão e vai por aí afora, que vai somando, né? Mas nós estamos realizando aí alguns projetos na casa para poder a gente arrecadar alguns valores, porque no ano de 2015, né, aquela casa ela teve um déficit, um prejuízo de R$158 mil. Né? Esses R$158 mil, né, a Sociedade São Vicente de Paulo, dentre ela, com a ajuda da funerária Frederico Zanan, que é uma obra da sociedade, já foram pagos. Né? Mas existe um pensamento seguinte, né? Se você tiver um déficit desse de R$158 mil, né, você não vai ter você não vai ter aonde recorrer todos os anos para poder eliminar esse déficit. Então, e ao que se deve esse déficit, ô Baltazar? O que se deve desse déficit ainda? Então, hoje a gente pode dizer que ele já está assim, praticamente pago. Não, né? Eu digo assim, por que se chegou a esse valor? Tá. Bom, eu não tenho assim, muito conhecimento, porque isso foi de uma outra gestão passada, né? Então eu não tenho assim, esse conhecimento. A única coisa que eu tive conhecimento foi na época da apresentação de contas do Conselho Fiscal, né? Foi apresentado, foi logo assim uma semana depois que a gente assumiu, foi apresentado para o Conselho Fiscal esse déficit de R$158 mil, que me fez perder a noite de sono. Você pensou duas vezes antes de assumir a presidência? Não, eu já tinha assumido, não tinha jeito mais. me fez perder a noite de sono. A gente reuniu a diretoria, conversou, né? O que a gente poderia estar fazendo, né, para não acontecer dessa forma. Porque a gente gosta de dizer o seguinte, a administração daquela casa, né, a gente nunca quer ser melhor do que as outras entidades, não é nada disso. Tem muitas entidades aí que fazem grandes trabalhos, né, que também precisam de muita ajuda. Mas a administração daquela casa, eu cheguei à conclusão seguinte, ela não foi fácil para as gestões passadas, inclusive essa que terminou, ela não vai ser fácil para a gente e também ela não vai ser fácil para as futuras que vão vir. Então, logo que a gente assumiu, a gente já começou com a barraca junina lá na porta da Casa do Idoso, que tradicional evento, né? Tradicional evento, que foi muito bom, a Sociedade Patrocinense apoiou, foi lá, né? Se beneficiou das coisas que a gente tinha lá para vender e nos ajudaram bastante. Que nos renderam aí, falta alguma coisa para acabar de fechar, umas pedras de bingo para poder acabar de acertar, né? Que nos rendeu aí mais ou menos R$50 mil de lucro, né? Desses R$50 mil, até hoje a gente já gastou quase que 30 mil cobrindo esses déficits aí, né, que a gente tem mensal. E agora já, terminando agora, nesse final de semana agora, a gente também arrumou uma parceria muito importante, né, Casa do Idoso, Rotary Brumado dos Pavões e mais o Sindicato Rural. O que é que foi essa parceria? Né? O Rotary Brumado dos Pavões, né, pediu a visita da gente, a gente foi numa reunião deles, explicou para eles, né, as nossas dificuldades e eles nos passaram a propósito seguinte, eles iam conseguir todas as coisas, né, em relação à comida para a gente estar vendendo na casa, na barraca. E era para a gente procurar o Sindicato Rural para ver se eles doassem para a gente um galpão para a gente montar a barraca da Casa do Idoso. E assim foi feito, o sindicato cedeu o barracão para a gente, que a gente vendesse a bebida para eles e o lucro era deles e a gente ficasse com o lucro das comidas. E a gente entendeu que era uma coisa boa, como foi, né? Então, nisso daí também, eu acredito que a gente vai arrecadar uns R$20 mil, que vai vir numa hora muito boa, né? Então eu queria aproveitar a oportunidade para estar agradecendo todo lá o pessoal do Rotary Brumados, né? Estar agradecendo lá a diretoria do Sindicato Rural. E antes do intervalo da barraca da Casa do Idoso, até a festa ali na Expo Patrô, a gente teve também, que começou logo no início do ano, né? A gente teve um projeto aí do Pedalar pela Vida, pelas algumas cooperativas das cidades, que teve a iniciativa de angariar fraldas geriátricas. Isso, fraldas geriátricas lá para a nossa casa. Então o que aconteceu? Também foi muito bom, né? Porque foi no dia 5 de julho o encerramento dessa campanha e essa campanha, ela rendeu lá para casa 7 mil e alguma coisa, parece que perto de 7.500 unidades. Para uma casa que gasta média de 100, 180, 200 unidades por dia, então dá aí para a gente descansar em relação à fralda mais ou menos aí uns 50 dias, mais ou menos. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Com alguma coisa que a gente tem em estoque, né, lá,
Então, né, graças Vocês têm um gasto alto mensal com fraldas. Né? A gente gasta de 5 a 6 mil unidades mês, né? Então, graças à iniciativa dessa cooperativa aí, né? Então, a gente vai dar uma respirada aí por 2 meses, né? Estão de parabéns aí também para essas cooperativas que uniram em prol da nossa casa lá. E voltando a falar lá da barraca da Expo Patrô, né, a gente queria agradecer também, né, a população patrocinense que visitou a nossa barraca. Todos os dias ficaram cheios, vocês das imprensa pôde acompanhar com a gente lá. Fizemos questão de estarmos lá com vocês. Isso, então assim, foi uma alegria muito grande da gente, né, entender que o pessoal acolhe muito bem a Casa do Idoso, né? A gente procurou colocar a barraca de uma maneira muito bonita, muito acolhedora, o pessoal, as famílias chegar e se sentir muito bem. Então, para isso, né, isso para a gente foi uma alegria muito grande. O que acontece? A nossa casa, ela não para, né? Todos os dias tem alguma coisa que a gente precisa estar correndo atrás, que a gente precisa estar fazendo, a gente precisa estar correndo atrás de dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, o que a gente imagina? A gente vai imaginar agora, depois da Expo Patrô, de arrecadar dinheiro, nós vamos só ter a churrascada, que vai ser no mês de novembro. Então, vai dar um bom espaço, né? Então, o que a diretoria lançou, já está circulando pela cidade aí, né, a campanha do saco de café em prol da Casa do Idoso. Como é que funciona? Essa campanha do saco do café é o seguinte: tem alguns companheiros aí, né, que estão com as cartas, né? Essa carta, ela tem lá na primeira página lá uma ficha que coloca lá o nome da pessoa, o nome da fazenda, cadastro, então? O nome da fazenda, e a pessoa assina ali, vê a quantidade de café que vai doar, né, é colocado ali. É a partir de uma saca? A partir de uma saca. O produtor menor pode doar meia saca. Inclusive, a gente já foi nos conselhos comunitários aí da Samambaia, lá de Dourado, já apresentou para eles, né? Aquele pequeno produtor que quiser doar 10 quilos, 5 quilos, é muito bem-vindo. Para a gente é como se fosse uma saca, 2 sacas, não importa aí a quantidade. É claro que aquele que tem uma fazenda maior, quiser nos doar uma quantidade maior também, que seja bem-vindo. Mas lá na cópia dessa carta, tem uma cópia do balancete do ano passado, para a pessoa entender por que é que nós estamos fazendo isso. É a cópia do balancete que foi aprovado pelo Conselho Fiscal, e lá está esse déficit de R$158 mil que a casa teve no ano passado. Então a gente aproveita a oportunidade aí para poder estar aí, né, levando o conhecimento dos produtores de café, né, aqueles que quiserem nos ajudar, nos doar aí a saca de café, né, que possa estar aí preenchendo essas fichas, devolvendo o canhoto aí para o pessoal da campanha, que vai ser muito bem-vindo, né, e que com certeza Deus vai estar retribuindo ele de uma maneira muito carinhosa. Bacana. Baltazar, quando a gente fala de campanha de arrecadação, nós estamos num momento onde há espertalhões de todos os tipos, né? Pessoas, de repente, daqui a pouco pode sair em nome aí da Casa do Idoso, com o recibo, batendo na casa dos produtores, pedindo saca de café. Queria que você detalhasse um pouco mais para que as pessoas diferenciassem. Não, essa é uma campanha séria, é a campanha da Casa do Idoso. Não, essa daqui não tem nada a ver com a Casa do Idoso. Certo. Então, quem está pedindo em nome da Casa do Idoso, ele tem esse documento. Ele tem esse documento, tem essa carta. Pode acontecer, tem alguns companheiros que eu falei, não, eu vou pedir para você. Sabe, às vezes está sem o documento. Mas 95% está com esse documento. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato lá com a instituição, né, e verificar direitinho. Ligar, né, para saber. Pode ligar para saber direitinho, pode ligar para mim, né? Pode ligar lá, liga na casa, pega o meu telefone, pode ligar para mim, que na hora eu sei se a pessoa está credenciada ou não para estar fazendo essa campanha da saca do café. Né? É bom entender isso direitinho, porque os espertalhões sempre vão agir, né? Agora, essa saca de café, o que a gente pede? O que a gente pede? Essa saca de café, ou o próprio produtor leva lá na Casa do Idoso, ou a própria Casa do Idoso coleta, sabe? Ou a pessoa que tiver com a ficha, essa pessoa também está autorizada a pegar, né? Mas outra pessoa não tiver com a ficha e quiser coletar o café ali na hora, só se for muito conhecido da pessoa e saber que realmente ela está falando a verdade. Mas tirando isso, ou a gente busca, ou a pessoa, de preferência a pessoa puder levar para a gente, é melhor. Se não puder, a gente busca o café, não tem problema. Tá certo. E aí depois vocês vão vender esse café? Como é que vai ser o processo a partir de então? Isso, exatamente. É bom a gente deixar isso esclarecido. Porque o que acontece? Lá na casa, a gente tem um consumo de 20 sacos de café por ano, né? O pessoal gosta muito de café. 20 sacos de café por ano é para o nosso consumo. E a partir dessas 20 sacas, né, nós vamos vender para poder fazer dinheiro, para estar nos ajudando aí no dia a dia das nossas despesas. Tira-se o consumo, vende o restante. Vende o restante, exatamente.
Tá bom. E as pessoas que porventura estão nos acompanhando e querem ajudar de uma outra forma. Não quero fazer uma doação mensal de fraldas ou então fazer uma doação financeira, um valor simbólico mensalmente. Como fazer? Então, nós já temos muito isso lá, sabe? A pessoa, tem gente que doa lá mensalmente, pode ir lá direto na recepção, existe um recibo todo documentado, caso do idoso, seria contabilizado, né? Entra na contabilidade do mês e... essas doações que não sejam em dinheiro também pode procurar casa. Às vezes a pessoa quer oferecer um lanche da tarde. Pode? Pode, ou não só pode quanto deve, porque assim, a gente, né, não é todo dia que a gente consegue dar aquele lanche que eles merecem. Então eles gostam muito dessas coisas diferentes, um salgadinho, um pão de queijo, né, um pudim, um bolo mais recheado. São gente como a gente. Isso, são gente como a gente, pode ficar muito à vontade. O melhor é o seguinte, o melhor é se puder ligar antes da agenda, olha, dia tal eu vou levar o lanche. Aí vai para lá, ajuda a servir o lanche, né, tem uns idosos que precisam colocar o lanche na boca, ajuda a servir. Se for de última hora, chega, se identifica, olha, eu quero fazer um lanche aqui, está aqui, eu quero participar e ajudar. Mas se puder antecipar, por causa da organização da casa, fica melhor. Né? De repente chega lá, já tem. Já tem, e às vezes pode até haver algum mal entendimento, às vezes chega, tá colocadinho ali, às vezes a pessoa chega, né? Então o que a gente orienta? Chegou, mesmo se o nosso estiver colocado ali, né, age rapidinho ali, mesmo assim coloca um pouco do que chegou para eles poderem tá participando. Mas é muito bom agendar antes, se conseguir. Agora, ajuda em dinheiro, como eu já disse, procura a casa, né? Ajuda de fralda também, não tem problema, pode ir lá, procurar a casa, levar, né? Isso não precisa se fazer aquele compromisso de todo mês, né? Porque, uma vez a cada 2 meses, 3 meses? Não, esse mês eu posso doar X, né? Eu vou lá e levo, né? Esse mês eu quero doar, né, um café da tarde, quero doar tantos litros de leite. O pessoal das roças aí, uma caixa de laranja, uma caixa de maracujá, 2 caixas de banana. Isso é sempre muito, muito bem-vindo. É consumido lá mesmo. É consumido muito lá mesmo. E o pessoal gosta muito disso. Eles gostam muito de laranja, gostam muito de banana, gostam muito de suco de maracujá. Então as pessoas que estiverem nos ouvindo, que tem isso disponível em suas fazendas, em suas chácaras, né, pode levar lá, né, que vai ser muito bem-vindo e eles vão ficar muito felizes. Tá certo. Eu sei que você está organizando juntamente com a sua diretoria aí, um programa para que as pessoas possam adotar um idoso. Que tenta esse projeto? Então, esse projeto a gente estava aguardando, na assistente social até brinca comigo lá, que eu dou muito serviço para ela. Né? Esse projeto a gente estava aguardando terminar, né? A gente estava em Barraca do Idoso, ele logo já pulou para ir para Expo Patroa, e isso exige muito da gente, dos funcionários, para organizar, para ficar da maneira que precisa ficar. Então hoje a gente já esteve na casa, já passou para assistente social, a gente vai lançar o projeto da Semana do Idoso agora no mês de agosto? Setembro, né? No mês de setembro, final de setembro, e dentro dessa Semana do Idoso, a gente vai trabalhar lá um projeto que vai levar o nome Vem Cuidar de Mim. Né, o que é esse projeto? Esse projeto a gente quer conscientizar a população de Patrocínio a carência dos internos da nossa casa. Né? A carência, ela nos chama muita atenção, porque a carência faz com que o idoso ele fica triste o dia todo, né? Se a gente não zelar dessa parte, se os profissionais não conseguirem dar a volta nisso aí, o idoso ele para de alimentar, ele não quer tomar banho, não quer tomar remédio, e isso vai ficando cada dia mais complicado. Então a gente quer lançar esse projeto, Vem Cuidar de Mim, para que aquelas pessoas que se identificarem com esse projeto, se identificar com algum interno, possa estar acolhendo algum dos internos e estar visitando eles semanalmente, né, duas vezes por semana, se possível, estar conversando com ele, ouvindo as histórias deles, né, fazendo ele se sentir importante novamente, porque isso vai nos ajudar muito lá, né, na nossa lida, assim dizendo, com o dia a dia lá da nossa casa, dos nossos internos. Mas vai ser um projeto muito legal. A cidade o pessoal vai ter condição de conhecer, né, o passado, a história daquelas pessoas lá. E pode crer que eu já ouvi algumas, né, que são histórias muito legais. Emocionantes, diria até. Eu já tive a oportunidade também de ouvir algumas lá, muito emocionantes. Então, isso aí a gente vai, no dia do lançamento, a gente vai convidar a imprensa, a gente vai colocar alguns cartazes pela cidade, a gente vai divulgar bastante isso aí, para ver se a sociedade nos apoia e a gente faz um trabalho bonito. Porque o que acontece? A gente quer deixar assim muito bem claro, porque administrar aquela casa ali tem que ser a diretoria e os funcionários da sociedade patrocinense. Né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Tá certo. Baltazar, eu lamentavelmente não tenho mais tempo, você vai voltar mais vezes para a gente estar falando um pouco mais de Casa do Idoso. Por enquanto, muito obrigado por ter estado aqui. Nós que agradecemos, uma boa tarde a todos. 12:30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde e até amanhã, 12:07.